Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos. É com grande prazer que iniciamos mais uma apresentação em nossa linha 3, Ensino de Ciências e Matemática no Programa de Pós-Graduação em Ensino, PPG. Esta apresentação é um convite para mergulharmos nos conceitos, princípios e práticas desta vertente da didática, analisando suas nuances, aplicabilidades e desafios no contexto do ensino de ciências e matemática. Vamos explorar, por meio de exemplos práticos e teóricos, como essas teorias podem influenciar e enriquecer nosso trabalho como educadores. Acredito que todos aqui poderão extrair valiosos insights desta apresentação. Vamos explorar 5 teorias fundamentais que têm moldado nossa compreensão da didática, principalmente no ensino de matemática e ciências. A primeira é a teoria dos campos conceituais, TCC, proposta por Vergalde. Ela sugere que o conhecimento é organizado em estruturas mentais chamadas campos conceituais, que integram conceitos, procedimentos e situações-problema, permitindo um aprendizado significativo. A seguir, temos a teoria das situações didáticas, TSD, desenvolvida por Broussial. Essa teoria foca na relação entre o aluno, o professor e o saber a ser ensinado, reconhecendo a importância das situações-problema e do papel do aluno como solucionador ativo dessas situações. Em seguida, discutiremos a teoria do contrato didático, TCD, que se refere às regras tácitas e expectativas que governam a interação entre professor e aluno, influenciando profundamente o processo de ensino e aprendizagem. A quarta teoria, a teoria da transposição didática, TTD, cunhada por Chevallard, destaca como o conhecimento é transformado quando é transportado do campo da pesquisa para o contexto educacional, passando por várias etapas de transposição. Finalmente, abordaremos a teoria antropológica do didático, TAD, também de Chevallard. Esta teoria se concentra nas práticas humanas, chamadas de praxeologias, que envolvem tarefas, técnicas, tecnologias e teorias, analisando a transmissão e a transformação dessas práticas no ambiente educacional. Depois de explorarmos essas teorias, teremos uma sessão em que os mestrandos apresentarão atividades que realizaram, aplicando essas teorias em suas práticas de ensino. Isso proporcionará uma visão prática de como essas teorias podem ser aplicadas para enriquecer nossa abordagem de ensino. *** Teoria dos campos conceituais, TCC, Gerard Vergalde ***. Slide 1. Introdução à teoria dos campos conceituais, TCC, ***. Boa tarde a todos. Hoje, iremos discutir a teoria dos campos conceituais, uma teoria psicológica e pedagógica sobre como os conceitos matemáticos são adquiridos. Esta teoria foi desenvolvida pelo matemático e educador francês Gerard Vergalde. Vergalde considerou a aprendizagem não apenas como a memorização de fatos ou habilidades, mas como o desenvolvimento de estruturas cognitivas através da resolução de problemas. Para ilustrar isso, vamos considerar 2 exemplos. Em matemática, uma área-chave de aprendizado é o entendimento de números e operações. Isso inclui não apenas memorizar fatos de adição ou multiplicação, mas desenvolver uma compreensão profunda de como e por que essas operações funcionam. Da mesma forma, na física, os alunos devem aprender sobre força e movimento. Novamente, isso não é apenas sobre memorizar fórmulas, mas sobre entender como essas fórmulas foram derivadas e em que situações elas se aplicam. A teoria dos campos conceituais nos ajuda a compreender esses processos de aprendizado e a criar ambientes de aprendizado que suportem o desenvolvimento do pensamento conceitual. Nos próximos slides, vamos nos aprofundar mais nesta teoria e examinar suas principais ideias e implicações para o ensino. Slide 2. Conceito de campo conceitual ***. Continuando nossa exploração da teoria dos campos conceituais, chegamos ao conceito de um campo conceitual. Agora, você pode estar se perguntando, o que é exatamente um campo conceitual? Bem, um campo conceitual é um conjunto de situações que exigem ações mentais essencialmente idênticas. É como se fosse uma rede de conceitos, procedimentos e situações de problemas que estão interrelacionados. Para ilustrar isso, vamos considerar alguns exemplos. Em matemática, o campo conceitual da aritmética inclui conceitos como números e operações, além de uma variedade de problemas que podem ser resolvidos usando essas operações. Assim, quando os alunos estão aprendendo aritmética,
eles não estão apenas aprendendo fatos isolados, mas estão desenvolvendo uma rede interconectada de conceitos e habilidades. Da mesma forma, na química, o campo conceitual de reações químicas inclui conceitos como reagentes e produtos, além de princípios como as leis de conservação. Novamente, o aprendizado aqui não é apenas sobre memorizar fatos, mas sobre desenvolver uma compreensão profunda de como esses diferentes conceitos se relacionam e se aplicam a uma variedade de situações. No geral, a ideia de campos conceituais nos ajuda a entender que a aprendizagem não é um processo de aquisição de fatos isolados, mas um processo de construção de redes de conhecimento interrelacionado. Slide 3, situações ***. Avançando para o próximo aspecto central da teoria dos campos conceituais, vamos falar sobre a importância das situações. A teoria dos campos conceituais se concentra em situações que provocam processos de pensamento, em vez de apenas habilidades isoladas ou fatos. Em outras palavras, o aprendizado acontece em um contexto, e esse contexto é fundamental para a compreensão e aplicação do conhecimento. Para exemplificar isso, vamos imaginar uma situação em matemática. Suponhamos que estamos comprando itens em uma loja. Isso estimula o pensamento sobre a soma e a subtração de dinheiro. Os alunos não estão apenas realizando uma adição ou subtração isolada, eles estão pensando sobre como essas operações se aplicam a uma situação do mundo real, o que fortalece a compreensão desses conceitos e habilidades. Similarmente, na física, pensemos em uma situação onde estamos empurrando objetos de diferentes massas. Isso estimula o pensamento sobre a força e a aceleração. Mais uma vez, os alunos estão aprendendo a aplicar conceitos e princípios em uma situação prática, o que os ajuda a entender esses conceitos de maneira mais profunda. Assim, vemos que as situações de aprendizado são vitais para desenvolver o pensamento conceitual e a compreensão profunda que são o foco da teoria dos campos conceituais. Slide 4, invariante operatório ***. Prosseguindo com a nossa discussão sobre a teoria dos campos conceituais, chegamos a um aspecto crucial dessa teoria, os invariantes operatórios. Estes são princípios que o aluno usa para organizar suas ações em uma situação, que permanecem constantes através de diferentes situações. Eles são como regras fundamentais que ajudam o aluno a fazer sentido das situações e dos problemas que enfrenta. Por exemplo, em matemática, uma das regras mais fundamentais na adição de números é a propriedade comutativa, que nos diz que a ordem dos números não afeta o resultado da adição. Assim, se um aluno está somando 2 e 3, ele vai obter o mesmo resultado seja 2 mais 3 ou 3 mais 2. Este é um exemplo de um invariante operatório, pois é um princípio que o aluno usa para organizar suas ações e que se mantém constante em todas as situações de adição. Em química, temos a lei de conservação da massa. Esta lei nos diz que a massa total dos reagentes em uma reação química é sempre igual à massa total dos produtos. Assim, se um aluno está balanceando uma equação química, ele vai usar essa lei como um princípio organizador para garantir que a equação esteja corretamente balanceada. Novamente, este é um exemplo de um invariante operatório, pois é uma regra que permanece constante em todas as situações de balanceamento de equações químicas. Então, como podemos ver, os invariantes operatórios desempenham um papel fundamental na forma como os alunos abordam e resolvem problemas em um campo conceitual. Slide 5. Esquemas ***. Avançando em nossa exploração da teoria dos campos conceituais, chegamos agora ao conceito de esquemas. Os esquemas são representações do conhecimento do aluno sobre um campo conceitual. Eles incluem invariantes operatórios, que acabamos de discutir, bem como o conhecimento de como esses princípios se aplicam a diferentes situações. Vamos pensar nos esquemas como mapas cognitivos que os alunos usam para navegar em situações e resolver problemas dentro de um campo conceitual. Por exemplo, em matemática, um aluno pode ter um esquema para resolver problemas de adição envolvendo dinheiro. Esse esquema pode incluir o conhecimento de como a adição funciona, a compreensão de que a ordem dos números na adição não altera o resultado e a habilidade de aplicar esses princípios ao adicionar diferentes quantidades de dinheiro. Da mesma forma, na física, um aluno pode ter um esquema para resolver problemas envolvendo forças e movimento.
Esse esquema pode incluir o conhecimento das leis do movimento de Newton, a compreensão de que a força resultante em um objeto é igual à massa do objeto multiplicada pela sua aceleração e a habilidade de aplicar esses princípios ao analisar o movimento de objetos sob a ação de diferentes forças. Então, para resumir, os esquemas são como a cola que une o conhecimento dos alunos em um campo conceitual. Eles representam o entendimento integrado do aluno de um conjunto de conceitos, princípios e habilidades e de como eles se aplicam a uma variedade de situações. Slide 6. Evolução de campos conceituais Avançando em nossa compreensão da teoria dos campos conceituais, vamos agora discutir a evolução do conhecimento em um campo conceitual. De acordo com Vergalde, o conhecimento em um campo conceitual evolui através de 3 níveis. O primeiro nível é o nível inicial. Este é o ponto de partida, onde o aluno começa a explorar o campo conceitual. Por exemplo, na matemática, a compreensão da adição pode começar com algo tão simples quanto a contagem. Em química, a compreensão das reações químicas pode começar com a percepção de que as substâncias podem ser trocadas umas pelas outras. O segundo nível é o nível exploratório. Neste nível, o aluno começa a desenvolver estratégias mentais para lidar com problemas dentro do campo conceitual. Voltando ao nosso exemplo da matemática, o aluno pode começar a desenvolver estratégias para adicionar números sem contar um por um. Na química, o aluno pode começar a entender diferentes tipos de reações químicas e como identificá-las. O terceiro e último nível é o nível estrutural. Aqui, o aluno atinge uma compreensão mais profunda e estruturada do campo conceitual. Na adição, isso pode ser o entendimento do algoritmo padrão para adição. Na química, pode ser o entendimento do equilíbrio químico e como ele se aplica a diversas reações químicas. Então, em resumo, o desenvolvimento do conhecimento em um campo conceitual é um processo evolutivo, que passa de uma compreensão inicial e superficial para uma compreensão mais profunda e estruturada. Slide 7. Implicações para o ensino Como estamos nos aproximando do final da nossa exploração da teoria dos campos conceituais, gostaria de discutir as implicações dessa teoria para o ensino. A principal implicação da teoria dos campos conceituais é que, como educadores, devemos nos concentrar em desenvolver uma compreensão profunda dos conceitos por meio de uma variedade de situações. Em outras palavras, a aprendizagem não deve ser limitada a habilidades isoladas ou à memorização de fatos. Em vez disso, devemos ajudar os alunos a construir uma compreensão significativa e integrada de conceitos, ligando-os a uma variedade de situações que eles encontram. Vamos considerar 2 exemplos. Em matemática, em vez de simplesmente ensinar os alunos a seguir um algoritmo de adição, deveríamos estar ajudando-os a entender o conceito de adição em uma variedade de contextos e situações. Isso pode incluir somar itens em uma lista de compras, adicionar pontos em um jogo, ou somar números em uma série. Da mesma forma, em física, em vez de apenas ensinar os alunos a usar fórmulas para calcular a força, devemos ajudá-los a compreender o conceito de força em uma variedade de situações. Isso pode envolver experimentos com objetos de diferentes massas, observando o efeito da gravidade sobre objetos em queda, ou discutindo o impacto das forças em estruturas como pontes ou edifícios. Ao conectar a aprendizagem a uma variedade de situações, ajudamos os alunos a desenvolver uma compreensão mais rica e mais aplicável dos conceitos que estão aprendendo. Slide 8. Conclusão. Chegamos agora à nossa conclusão sobre a teoria dos campos conceituais. Este quadro teórico nos oferece uma maneira valiosa de entender como os alunos desenvolvem uma compreensão conceitual profunda. Essa teoria nos lembra de que a aprendizagem é um processo complexo que envolve mais do que simplesmente memorizar fatos ou procedimentos. A teoria dos campos conceituais enfatiza a importância de situações autênticas na aprendizagem. Em outras palavras, para ajudar os alunos a desenvolver uma verdadeira compreensão de um conceito, devemos proporcionar-lhes oportunidades de explorar esse conceito em uma variedade de situações que são significativas e relevantes para eles. A teoria também destaca a importância dos invariantes operatórios, princípios que os alunos usam para organizar suas ações e pensamentos em diferentes situações. Estes invariantes são fundamentais para o desenvolvimento do pensamento conceitual.
Além disso, a teoria dos campos conceituais nos ajuda a entender que o conhecimento dos alunos evolui ao longo do tempo. Eles começam com uma compreensão inicial de um conceito, e à medida que ganham mais experiência e exposição, esse entendimento torna-se cada vez mais profundo e estruturado. Vamos considerar alguns exemplos finais. Na matemática, uma aprendizagem profunda envolve mais do que simplesmente memorizar fatos e procedimentos. Envolve compreender os conceitos subjacentes, reconhecer como eles se aplicam em diferentes situações e construir uma compreensão integrada e flexível dos números e operações. Similarmente, na física, uma aprendizagem profunda envolve mais do que simplesmente memorizar fórmulas e leis. Envolve entender os conceitos fundamentais, como força e movimento, e ser capaz de aplicar esses conceitos para entender e resolver problemas em uma variedade de contextos. E na química, uma aprendizagem profunda também envolve mais do que apenas memorizar fórmulas e reações. Envolve a compreensão de conceitos fundamentais, como a conservação da massa e a natureza das reações químicas, e ser capaz de aplicar esse conhecimento para resolver problemas complexos. Assim, a teoria dos campos conceituais nos fornece uma visão valiosa de como podemos apoiar uma aprendizagem profunda e significativa em nossas salas de aula.